Qual é a coisa mais importante na adoração a Deus? O que é que você acha? Talvez alguém vá dizer, o mais importante é você estar de coração entregue a Deus. Talvez alguém vai dizer, importante é você ser sincero na sua adoração. Importante é você adorar de corpo e alma, né? Todas essas coisas são importantes. Mas a pergunta é, qual é a coisa mais importante? Todas essas são importantes, mas a coisa mais importante é você adorar do jeito que Deus quer ser adorado. Afinal, pense, quem é que define como deve ser a adoração? A pessoa tem o direito de definir como ela quer adorar. Eu gosto de adorar, eu gosto desse jeito. E aí ela faz assim para Deus? É a igreja que define como a adoração deve ser? Ou é o próprio Deus que vai ser adorado, que define pelas escrituras como ele quer ser adorado? O que você acha? Com toda certeza, sabemos que sim. É o Deus que define como quer ser adorado. Não é a criatura que define como é a adoração. É o Deus que vai ser adorado que define como ele quer ser adorado. E essa definição de adoração agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós vamos encontrar a partir de Mateus até Apocalipse. A adoração do Antigo Testamento já foi cumprida por Jesus, a lei já foi cumprida, aqueles elementos, o templo, o sacerdócio, os sacrifícios. Nós sabemos que agora estamos na época da graça. Então, agora, a definição de adoração nós vamos ter que encontrar nas páginas do Novo Testamento. Nesse capítulo 3 do livro Igreja nas Formas das Escrituras, o tema agora é louvores musicais na Assembleia, na forma do Novo Testamento. Primeiramente, nós vamos ver que a adoração da igreja primitiva, na época apostólica, a igreja não usava instrumentos, o louvor era vocal, os irmãos cantavam louvores a Deus. Após a partida dos apóstolos, os bispos que sucederam os apóstolos são chamados pais da igreja, e eles também são unânimes em confirmar que a adoração não fazer parte de instrumentos musicais nessa adoração cristã. Eu vou fazer um resumo aqui, porque a leitura é muito extensa, seria muito cansativo. Eu recomendo que você adquira esse livro, você vai poder ler com detalhes toda essa informação, mas ele vai citar aqui nos seus capítulos sobre a época da Idade Média. É uma época onde o predomínio religioso é da Igreja Católica Apostólica Romana, e essa igreja, ainda por muitos séculos, manteve o mesmo princípio de adoração sem o uso de instrumentos. Embora a igreja estava já muito distante das escrituras, nós sabemos, já tinha uso de imagens de esculturas, muitos rituais, liturgia e tudo mais, mas nessa parte ela se manteve fiel, mas isso não durou muito. Até a época do ano 800 em diante, o órgão foi introduzido na adoração, mas isso não era ainda em todas as igrejas, e mais tempo à frente passou sim, a partir do ano 1300, passou a ser comum, né? Nós temos aqui sobre os reformadores, né? Na reforma, todos eram contra, os puritanos também eram contra, mas finalmente também aconteceu do lado da reforma protestante, os protestantes, das igrejas evangélicas, e eles aderiram, e hoje, como você sabe, é comum em praticamente todas as igrejas. Nós estamos rimando contra a maré. Será que estamos errados? Bem, nós não estamos sozinhos, né? O livro aqui vai fazer exatamente essa análise. Não estamos sozinhos com isso. A Escritura está do nosso lado. Você pode abrir o Novo Testamento, você não vai encontrar duas coisas. Você não vai encontrar a prática dos instrumentos nas igrejas, como também você não vai encontrar em nenhuma página do Novo Testamento autorização, alguma doutrina, algum ensinamento que autorize o uso de instrumentos musicais na igreja. O porquê dessa questão veja, no Antigo Testamento nós sabemos que sim, era permitido no Antigo Testamento. Inclusive alguém talvez lembrou dos Salmos, né? Salmo 150, louvai a Deus com salmos, com, com harpas, com saltério, com liras, instrumento de cordas, é verdade. No Antigo Testamento era permitido no templo, como também era permitido o uso de incenso, como também era permitido o sacrifício de animais, como havia um corpo de sacerdote que eram levitas,
O templo era um prédio específico. Então, tudo isso fazia parte da adoração do Antigo Testamento. Mais uma vez, lembramos, nós não estamos no Antigo Testamento. Nós estamos na Nova Aliança. Jesus definiu o princípio de adoração quando ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A adoração passou de natureza espiritual. Não temos mais um corpo de sacerdote. Agora todos os cristãos são sacerdotes. Nós não temos um templo em Jerusalém. A igreja é um templo onde elas se reúnem. Nós não temos o altar de incenso, as nossas orações são incenso. Da mesma forma, nós não temos velas, luzes. Nós somos a luz do mundo, como Jesus mesmo ensinou. Então, da mesma forma, a música que antes era instrumental passou a ser vocal. E nós passamos a ser também os instrumentos, com as nossas vozes. E as nossas orações são o incenso, as nossas vozes são o instrumento. Assim era a adoração da igreja, foi assim que a igreja foi deixada pelos apóstolos, e esse assunto é muito importante. Eu fiz aqui um resumo de como era a adoração do tabernáculo do Antigo Testamento, também no templo do Antigo Testamento, mas agora nós estamos nos referindo à adoração cristã do Novo Testamento. E nessa adoração cristã, ela é de base espiritual. Talvez alguém vá dizer, mas isso é bobagem, não tem nenhum problema colocar. Olha, quando nós adoramos, você não está na sua casa quando você está adorando a Deus. Na adoração, nós estamos na casa de Deus. Adorar a Deus em conjunto é entrar espiritualmente na presença de Deus. Então, você não pode dizer que tanto faz e podemos fazer o que achamos melhor. Nossa opinião não vale aí. O que vale é a doutrina dos apóstolos, é o Novo Testamento, é o que está escrito. Isso sim é o que vale. Então, uma história de restauração moderna é exatamente o que estamos tratando aqui. Se nós queremos restaurar a igreja para ela ser exatamente como o Senhor a deixou, lembrando que o Senhor vai voltar, então nós vamos querer manter a igreja exatamente do jeito que era quando os apóstolos receberam de Jesus todos os ensinamentos e deixaram várias congregações espalhadas por todo aquele período do Império Romano, e essa igreja sobreviveu e existe até hoje. A ausência de instrumentos musicais na adoração das assembleias não é algo novo que estamos propondo aqui. É um fato que você vai encontrar tanto no Novo Testamento como na história da igreja. Mas o que a palavra nos ensina a partir da adoração na Nova Aliança? Nós temos vários textos que comprovam que, como a adoração na Nova Aliança passou a ser de natureza espiritual, totalmente livre dos ritualísticos, dos rituais, da liturgia do Antigo Testamento, então a música na igreja passou a ser de forma vocal. Da mesma forma como o incenso que havia no Antigo Testamento agora é representado pelas nossas orações, da mesma forma a música instrumental que era presente no Antigo Testamento passa a ser também das nossas vozes, do nosso canto, né? Temos textos para apresentar, Efésios 5, 18, 19, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Quando ele fala entre vós, ele está se referindo à igreja, a carta é para a igreja em Éfeso. Quando ele fala entoando e louvando de coração ao Senhor, ele está se referindo à adoração, isso é adoração, isso é louvor. E ele conclui com hinos e cânticos espirituais. Bem, 1 Coríntios 14, 15, também é um contexto ligado ao culto, à adoração. Inclusive, Paulo está tratando sobre a questão do dom de línguas, que não estava sendo corretamente usado pela igreja. E no exemplo aqui, ele vai dizer, se eu orar em outra língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Então, ele fala sobre a música que fazia parte da adoração. Mas o que é que ele diz? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O mandamento aqui é falando e cantando e não tocando. Aí nós chegamos, então, à palavra a capela. Essa palavra a capela é muito conhecida por todos. Todo mundo sabe que se você forma um grupo a capela, significa um grupo que vai cantar sem a presença de instrumentos. Mas você já parou para pensar de onde é que vem esse termo? Bem, esse termo vem do latim, que significa
cantar a moda da igreja, cantar como era cantado na capela, ou seja, na igreja. Então, ainda hoje é usada para indicar o ato de cantar sem instrumentos. É uma palavra que se originou pelo conhecimento geral de que a igreja cantava sem uso de instrumentos. Então, medite um pouco, reflita conosco. Você acha que nós podemos alterar a forma de adoração que o Senhor deixou pelos apóstolos no Novo Testamento, que é confirmado pela história posterior da igreja? Você acha que nós podemos alterar isso? Você lembra dos exemplos que nós vimos no Antigo Testamento, que alterações foram feitas, não foram aceitas pelo Senhor? Davi, por exemplo, transportando a arca num carro novo, os sacerdotes Nadab e Abiú, quando ofereceram fogo estranho na adoração. Ou seja, coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Mas o que nós encontramos no Novo Testamento é exatamente isso, a música vocal. Mateus 26, Marcos 14, no final da ceia, eles cantaram hinos. Atos 16, 25 fala sobre cantar louvores. Romanos 15, 19 fala sobre glorificar e cantar louvores. 1 Coríntios 14, 15, nós vimos cantar com o espírito e a mente. Efésios 5, 19, louvando com hinos e cantos espirituais. Colossenses também fala com salmos, hinos e cantos espirituais. Hebreus 2:12 fala de cantar louvores no meio da congregação. Hebreus 13:15 fala sacrifício de louvor, fruto de lábios, que confessa o nome do Senhor. E Tiago 5:13, cantar louvores. Com base nisso, é fácil concluir, pelo estudo da Bíblia, que a música no Velho Testamento, é verdade, era instrumental. Inclusive, você tem o Salmo 150, que deixa isso bem claro. Mas, entenda, nós estamos na nova aliança. Não é mais o tempo do Antigo Testamento. Você agora está na nova aliança, é um novo acordo. E agora a adoração é de cunho espiritual. Por isso, a do Novo Testamento é vocal. Físico e espiritual. A própria história vai relatar isso. Nós temos aqui, por exemplo, todo um histórico da igreja sem uso de instrumentos. Na verdade, os instrumentos vão entrar muito tempo mais tarde, né, por volta do ano 600, 700, 800, através de um órgão que é colocado na missa. Isso já estamos falando da igreja católica, mas a igreja antiga, a igreja primitiva, nunca usou instrumentos. E quando veio a reforma? Qual foi o pensamento dos reformadores? Bem, se você quiser dar uma pausa, está aqui o texto, você vai poder ler, né? João Calvino, João Wesley, Martinho Lutero, né? Um historiador batista, todos unânimes, convictos, consistentes, de que eram contra a introdução, a inovação de uso de instrumentos musicais no culto e na adoração ao Senhor. Como falamos, o uso do órgão nas igrejas é atribuído ao Papa Vitalino por volta do ano 600 depois de Cristo. Isso está no livro de História da Igreja. Uma forte oposição ao órgão no culto da igreja fez sentido, no sentido geral, até o século XII, né? E isso também foi um dos motivos da separação da igreja pelas igrejas orientais, as igrejas do Oriente, que surgiu então a Igreja Católica Ortodoxa, né? Que até hoje rejeitam órgãos e instrumentos musicais. Então, o uso de instrumentos se iniciou com a Igreja Católica, foi rebatido pela Reforma Protestante, mas, com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, foi introduzido também pelas igrejas evangélicas, como é hoje em geral. Um dos motivos da divisão da Igreja Católica Romana e a Católica Ortodoxa, não é o único motivo, mas um dos motivos foi também a introdução dos instrumentos no culto de louvor a Deus. Concluímos, então, trazendo de volta a pergunta que nós fizemos, né? O que é adoração? Nós adoramos como nós queremos ou como Deus determina que deve ser adorado? Você não vai encontrar nada no Novo Testamento sobre adoração instrumental, mas você vai encontrar muitos princípios de adoração. Adoração, então, sabemos que é o quê? É render culto a uma divindade. Nossa adoração não se baseia no que podemos fazer por Deus, mas no que Ele fez por nós. Então, é o próprio Deus que determina o que deve estar presente na adoração. Através da adoração, reconhecemos sua soberania e devemos procurar fazer o melhor para demonstrar nossa gratidão em adoração. Nossas vidas em adoração é uma reação decorrente de uma gratidão transbordante por tudo que ele fez e faz. Deixando de adorar, estamos desconsiderando e desrespeitando o Deus merecedor que tão bondosamente age em nossas vidas. Mas a adoração é para agradar a Deus, é para Deus, não é para a igreja, não é para nós, é para Deus.
Por isso que nós insistimos aqui em respeitar os princípios que estão presentes no Novo Testamento e não querer introduzir nada que não faz parte, que você não consegue encontrar sequer uma linha no Novo Testamento. O que os cristãos acreditam em relação à adoração? Então, o princípio básico é esse. Jesus disse: Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus especificou que aqueles que querem agradar a Deus na era cristã, sim, devem adorar a Deus, mas em espírito e em verdade. O que quer dizer verdade? Verdade, uma adoração verdadeira. O que é uma adoração verdadeira? É uma adoração que está de acordo com a palavra de Deus. Então, adorar em espírito, devemos adorar a Deus com o coração, 1 Coríntios 14, 15, com o coração agradecido, Efésios 5, 18, 20, com o coração humilde, Romanos 12, 16, com o coração amoroso, Hebreus 10, 24 e 25, onde inclusive diz que não devemos deixar de nos congregar. Mas o que está presente na adoração na Nova Aliança? O que é então permitido? O que é que nós encontramos nas cartas do Novo Testamento, transmitido pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, o qual Jesus prometeu que enviaria? Então, é a palavra de Jesus pelo Espírito Santo através dos apóstolos. O que é que nós encontramos o que é que nós encontramos no Novo Testamento? Muito bem, devemos adorar a Deus em espírito, mas também em verdade. Ou seja, o que quer dizer isso? Da maneira que ele exige, conforme o indicado em sua palavra, e não conforme o nosso entendimento, o nosso gosto. Então, primeiramente, adorar a Deus é um compromisso, Hebreus 10, 25, chama a todos para não deixar de congregar. Adorar a Deus é no dia do Senhor, o primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, Atos capítulo 20, versículo 7, também ensina que nessa adoração nós participamos da ceia do Senhor, o partir do pão, a comunhão e as orações. Na reunião, no primeiro dia da semana, Atos 20, versículo 7, na adoração, nós adoramos através das nossas ofertas, nós ofertamos nossos recursos no primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16, 2, e oramos juntos, reunidos em comunhão, Atos 2, 42. Estudamos, ouvimos a palavra de Deus, Atos 2, 42 e 27, e, claro, cantamos a Deus com as nossas vozes. Cantamos a Deus em espírito, reunidos para adorar. Efésios 5, 19, Colossenses 3, 16. Com tudo isso, nós finalmente concluímos aqui que a adoração agora na nova aliança é totalmente de cunho espiritual. O que os cristãos creem em relação à igreja? Os cristãos creem que a igreja é essencial, pois ela desempenha um papel significativo no plano de Deus para a redenção. A igreja é responsável por seguir a palavra de Deus no Novo Testamento. O Antigo Testamento ensina princípios, valores, justiça, santidade e retidão. Mas como doutrina, como lei agora, tem que estar no Novo Testamento. Nessa aula aqui, nesse breve vídeo, chamamos a todos, chamamos a você que está nos ouvindo. Você quer que a sua adoração seja agradável a Deus? Então adore sabendo que o que você está fazendo está de acordo com a nova aliança. Estamos nos referindo aqui à adoração pública, à adoração da igreja reunida. Mas mesmo quando eu adoro sozinho a Deus, eu devo dedicar uma oração que esteja de acordo com a sua palavra. Que o Senhor abençoe a todos nós. Essa aula do capítulo 3 do livro Igrejas na Forma das Escrituras, essa aula aqui, na verdade, é um resumo do capítulo. Agora, nós vamos ter um segundo vídeo, onde, se você quiser se aprofundar nesse assunto, se você quiser realmente ir fundo nesse tema, nós vamos ter todo o capítulo gravado, é longo, mas ele vai estar dividido pelos temas, né? Onde você vai poder realmente ter uma análise profunda, exata, tanto bíblica e teológica, como também historicamente, da música na igreja. O link está abaixo na descrição e você pode acessar. Que o Senhor te abençoe.